Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito bacana, dia 13 de março de 2026, e hoje eu começo aqui esses vídeos sobre uma obra que eu escrevi, que é um cruzamento que eu faço, né, entre os ensinamentos estoicos, Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca, né? E as escrituras sagradas, né? Quais são os ensinamentos que os históricos nos deixam, não é? E em tempos onde falam que a gente não deveria estudar filosofia, eu acho que é o que a gente mais deveria estudar é filosofia, porque tem muito conhecimento lá e o conhecimento liberta. Como diria Paulo Freire, né? Se a educação não é libertadora, ela faz o oprimido ansiar por ser o opressor, e não é isso que nós queremos, né? Nós não queremos nem oprimidos nem opressores, queremos convivência boa, pacífica e crescimento espiritual e social. E Epiteto ele nos ensina, por exemplo, nessa primeira citação que Epiteto nos faz, ela é muito interessante. Olha só, a felicidade e a liberdade começam, olha só, felicidade e liberdade, coisa boa, né? Começa com a compreensão de uma coisa. Algumas coisas estão sob nosso controle, mas as outras coisas não estão sob nosso controle. Ah, Edward, mas o que que a Bíblia fala a respeito disso, né? Porque você é progressista, é um canal de react, é cristão, escreveu um livro sobre epiteto, não, mas e a Bíblia, né? Então, a Bíblia fala lá, se você pegar em Provérbios 16:9, diz assim, que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe guia os passos. Como? Isso aqui é muito importante. E isso daqui traz uma relação em si. Eu vou terminar de ler aqui o nosso estudo diário e no final vou fazer as considerações para não ocupar tempo demais de todo mundo, tá bom? Então diz assim: Epiteto nos ensina que a chave para a serenidade mora no discernimento do que a gente domina. A vida, essa montanha russa, está cheia de incertezas, perrengue, mas ó, focando no que a gente pode controlar, nas nossas ações, atitudes e escolhas, achamos liberdade. Sem dúvida, a Bíblia também ensina a entregar o controle final a Deus, confiando em sua soberania e direção. Tipo em Provérbios 16:9, essa é uma prática de fé, entendeu? Sacou? Recomendo que, mesmo com todo o planejamento e esforço, reconhecendo, não é, que com todo o planejamento e esforço que a gente faça, tudo depende de Deus. É Deus quem sustenta nossas vidas e, ao aceitarmos essa verdade, encontramos uma paz que ultrapassa tudo. Explicação desse estudo é assim: em seu dia a dia, é possível que você se veja em meio a situações fora do seu controle. Situações, reações alheias, imprevistos, acontecimentos, a ausência de um ganho instantâneo. No trabalho, para dar um exemplo, você até pode se esforçar ao máximo, mas não tem como mandar nas escolhas dos outros. A sabedoria estoica e cristã nos diz para botar a nossa atenção nas nossas ações, acreditando que Deus é quem define o resultado final. Quer dizer, né? Isso nos ensina que muito da nossa ansiedade, muito daquilo que nos causa dor, que nos causa sofrimento, vem por ansiar resolver situações que ainda não estão resolvidas, não é? E que de alguma forma elas te trazem algum tipo de sofrimento, algum tipo de pesar, alguma situação de desconforto, né? E aí você começa a sofrer por coisas que nem sempre dependem de você. O que depende de você? Vou dar um exemplo. Minha vida inteira no mercado financeiro. O que dependia de mim? Eu ia nas reuniões e falava assim, cara, você tem que entregar sua meta, o banco, olha, gato subiu no telhado, vai mandar todo mundo embora se não entregar sua meta, você está lascado, e não sei o que, assim. É aquele, né, quem trabalha em banco, quem já viveu essa realidade, sabe bem como é que é. Você nunca está no horário, você sempre está atrasado, a meta sempre já era para estar entregue, tudo era para ter feito, mas de tudo aquilo, 10% depende de você. O que que isso significa? Você passa o seu dia inteiro lá na agência, trabalhando, atendendo o cliente, resolvendo o problema, e chega no fim do dia, você olha e fala, cara, não produzi nada, minha chefe está pedindo produção, não sei o que que eu faço, o que que eu vou justificar. Eu trabalhei que não condenado o dia inteiro e no fim do dia a impressão que dá é que eu não trabalhei nada, é que eu não fiz nada, eu estou exausto, não consegui dormir, briguei com a minha esposa, não quis brincar com a minha cachorrinha. Ah, que coisa ruim. Cara, você está ansioso por um monte de coisas. Aí você organiza seu dia, né? Seguindo aquelas questões de epiteto. Você vai decidir pelo cliente? Você não decide pelo cliente. Você apresenta os produtos que você tem,
para apresentar para o cliente, você tenta falar das coisas que são boas, daquilo que pode ajudá-lo, e ele toma a decisão se ele vai comprar ou não vai comprar. Quando você está mais tranquilo, quando você está mais centrado e com mais segurança, você vai fazer apenas aquilo que depende de você. Você vai apresentar da melhor forma possível aquilo que você tem para apresentar para ele. E ele vai sentir segurança em você e vai adquirir, ou talvez nem adquira naquele momento aquele produto. Mas você fez muito bem feito a sua parte. O fruto daquilo depende do outro, não depende de você. Quem vai decidir se vai fazer aquilo ou não é o outro. Eu trabalhei com reestruturação de crédito. Eu chegava para um cliente que estava altamente endividado e eu fazia, olha, você precisa pagar essa dívida, tá assim, eu tenho tal condição. Aí o cliente, poxa, nessa condição eu não consigo, eu tentava uma outra condição, enfim. Eu fazia uma série de opções para o cliente tentar equalizar a situação dele, resolver a vida dele, e eu também resolvi a minha, recebi aquele ativo. Mas nem sempre todas aquelas situações que eu apresentei para o cliente efetivamente era uma solução para a situação do cliente. E muitas vezes o cliente não aceitava. Outras vezes o cliente até ficava constrangido, aceitava, depois não conseguia pagar. Então, assim, não depende da gente. O que depende da gente é qual é a melhor condição que eu posso apresentar para esse cliente, qual a melhor forma que eu posso me apresentar, qual a melhor forma que eu posso fazer. Daí em diante, decisão é dele. Por essa decisão, você não pode sofrer. Dentro da sua casa, você se esforça, faz uma comida boa para o seu marido, você faz uma comida boa para sua esposa, você tenta ajudar, às vezes seu parceiro está feliz, sua parceira está feliz, às vezes não está. Nem sempre depende de você. Faz você a sua parte bem feita. E não sofra pelas escolhas dos outros. Os outros vão fazer as suas escolhas. Mas creia que se você fizer aquilo que você tem que fazer muito bem feito, da forma correta, ética, sem nenhum tipo de dolo, de maldade, você vai colher lá na frente coisas boas, porque Deus vai te dar coisas boas, porque o salário daquilo que você planta de bom são coisas boas, o salário do que você planta de ruim são coisas ruins. E aqui no final, depois, eu coloco um exercício, tá? Que é apenas uma sugestão que você pode fazer, tá bom? Você vai pegar lá três coisas que não estão dentro do seu alcance, coisas que você gostaria que acontecesse, mas que não dependem de você. Você vai anotar essas coisas, você vai colocar dentro de uma caixinha, aquela caixinha é sua caixinha de oração, ou aquele caderninho, um caderninho de oração que você vai orar. Uma vez que você anotou, colocou ali, você está orando, não é sua responsabilidade mais. Sua responsabilidade é orar e aquilo Deus vai resolver para você. E duas coisas do seu dia a dia, você vai anotar três coisas que você tem que fazer melhor. Poxa vida, eu gosto de chegar em casa, deitar a cama arrumadinha, cheirosinha. Quando você acorda de manhã, já deixa ela arrumadinha. É uma coisa, já vai ter uma recompensa no próprio dia. Prepara a sua comidinha, comidinha boa, ou compra uma marmita de qualidade, ou faz uma refeição boa, cuida da sua saúde, separa um dia para fazer um exercício. Tenta trabalhar no seu dia da forma mais tranquila possível, fazendo o seu melhor, e isso vai te trazer os resultados daquilo que você está semeando da melhor forma. Você vai ficar menos ansioso. E falar é fácil, gente. Na prática fica um pouco difícil, não é bem assim que funciona muitas vezes. Aqui tem uma sugestão de uma oração. Né? Sugestão. Senhor, ensina-me a confiar em Ti naquilo que eu não posso modificar e ser fiel no que o Senhor me confiou. Aqui tem uma coisa muito legal. Aquilo que não está nas suas mãos, aquilo que não está nas suas mãos, você tem que confiar no Senhor que Ele vai guiar e vai cuidar para você. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, que é sua responsabilidade, isso você deve fazer da melhor forma possível. Eu saí do meu último emprego recentemente e com meta batida, com as coisas feitas. E eu experimentei e tenho experimentado uma coisa muito interessante. Eu tenho feito um paralelo da minha vida com coisas que eu observei ao longo da minha existência, né? Então, as nossas riquezas, né? Onde eu plantei as minhas riquezas, né? E eu estou colhendo tanta riqueza, gente, estou colhendo tanta coisa boa nesse tempo que eu saí do banco, que eu não imaginava. Eu não imaginava que eu teria tantas pessoas próximas de mim, e não imaginava que Deus também afastaria tantas pessoas que eu achava que eram tão próximas, na verdade não eram nem um pouco próximas, mas assim, as pessoas realmente que importam, que são próximas, o quanto essas pessoas se aproximaram, né? E aí eu consegui ver as coisas que eu fui construindo durante a minha vida, a minha jornada, né, para endereçar a minha velhice, a tranquilidade que isso me dá hoje.
tranquilidade de ter planejado uma aposentadoria com antecedência, de ter pensado nas coisas que poderiam acontecer, de ter guardado dinheirinho, de ter feito previdência, de ter feito as coisas, de ter conquistado coisas importantes. Eu estou falando de algumas coisas financeiras que nos dão. Porque eu sabia que o mercado cada vez mais fica difícil, depois você passa de 50 anos para o mercado, você não existe mais. E essas empresas, parece que elas gostam de demitir você quando chega nessa fase, assim. Você não, o mercado não vai querer ninguém com aquela idade, você também não está aposentado, é só hora de mandar o cara embora. Assim eles fazem, gente. Mas assim, se você planejou, se você se planejou, você consegue passar por essa fase de uma forma um pouco melhor, mas sempre dentro daquilo que estava dentro das suas possibilidades, daquilo que você conseguiu fazer. Outra coisa, se você sempre foi fiel às pessoas que te cercaram, se você sempre foi correto, sempre falou a verdade, sempre agiu de forma correta, quando essas coisas acontecem na sua vida, essas pessoas estarão junto com você. Então você não precisa ficar ansioso por isso. A palavra do Senhor também nos diz assim: porque andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir? A minha vida inteira eu fiquei ansioso por isso. Quer saber? Tudo isso Deus proveu na minha vida. Não falta nada disso. Cercado de família, cercado de amor, cercado de carinho, zero cobrança, zero acusação, só apoio, só bênção. Eu só posso agradecer a Deus pelas coisas que Deus fez na minha vida. Por isso que até eu escrevi esse livro, por isso que eu estou compartilhando, por isso que eu estou dedicando 11 minutos aqui da minha vida para tentar transferir uma coisinha boa para sua vida também, para que isso daqui sirva para você como uma motivação, tá? Volto a dizer, se você tiver interesse nesse material, é só mandar uma mensagem, mandar um e-mail para mim, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Um e-mail para você pedir, eu mando o material para você, é totalmente de graça. No final do ano, a igreja que eu congrego, a IBAB, ela faz uma arrecadação de valores para obras assistenciais. Se você quiser fazer alguma contribuição por esse material, 100% desse material vai ser guardado e vai ser enviado para a IBAB também. Isso daqui não é fonte de renda para mim. E, gente, se você gostou do vídeo, clica, compartilha, comenta. Se você quer o material, não vou fazer nenhuma contribuição, mas eu quero material, manda que eu quero te mandar o material. Eu tô aqui para mandar material, gente. Tô aqui para contribuir para você. Todos os dias a gente vai ter um vídeo, sempre menos do que 15 minutinhos, para abençoar a sua vida. Ó, beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo capítulo do nosso livro, que vai ser amanhã, tá bom? Até mais.